Fala pessoal, mais uma vez estamos juntos, iniciando agora a primeira aula do nosso curso de iniciação à hipnoterapia. Eu sou André Ariovaldo, sou doutor em psicanálise clínica, hipnoterapeuta, formado em programação neurolinguística, master, trainer, practitioner, head trainer, em treinamentos de alto impacto, em treinamentos técnicos, em formações de PNL, formações de hipnose clássica, clínica, formações em comunicação terapêutica e também youtuber. Estou aqui com vocês e é uma felicidade, muito feliz mesmo por estarmos juntos em mais uma jornada. A proposta deste curso é realmente iniciarmos o nosso pensamento nesta área do uso da hipnose para o tratamento de sintomas, sejam físicos e até mesmo, claro, os sintomas psíquicos, mentais. E o tema hoje agora que é a hipnoterapia. O que é a hipnoterapia? Claro, se você ainda não é inscrita no meu canal, inscreva-se, é bem rapidinho. Você dá um clique e já segue acompanhando o canal e recebendo as informações aqui do Hipnose e PNL. Lembre-se também, já deixa agora o seu like, senão a gente esquece, né? Você vai se envolvendo com o conteúdo e esquece de deixar o seu like. Deixe aí o seu like e, claro, comente o vídeo. À medida em que nós vamos aqui conversando, provavelmente vão surgindo ideias, dúvidas e você pode e deve deixar estas e outras tantas informações em comentários aqui em nosso canal. Muito obrigado e vamos lá. Hipnoterapia. Hipnoterapia é o uso da hipnose para o procedimento terapêutico. Qualquer tipo de terapia pode e deve ser potencializada com a hipnose. A hipnose em si é um recurso neurofisiológico. Se você ainda não sabe o que é a hipnose, tem pouco conhecimento, eu sugiro que ao mesmo tempo em que você faz esse curso, você também vá e busque um outro curso meu aqui no canal, que é de hipnose clássica, para você entender o que é a hipnose. E o que é a hipnose? A hipnose é um recurso neurofisiológico que é comum a todos nós, seres humanos, e que pode ser explorado este recurso através do relaxamento ou através da pura sugestão verbal. Com o uso da hipnose, nós rebaixamos a nossa faculdade crítica. E essa faculdade crítica, ela é a responsável pelo nosso mecanismo de defesa, de proteção. Aí você pode pensar, então quando a pessoa ela entra em estado hipnótico, ela fica desprotegida? Não exatamente. Por quê? A hipnose ela não logra a consciência da pessoa. A pessoa continua com a consciência em atividade. E quando ela quiser, ela pode sim suspender a sua experiência hipnótica, porque ela não fica desacordada, não fica inconsciente. Então ela pode sim, quando ela quiser, suspender a experiência dela. Se ela pode suspender a experiência dela, por exemplo, não quero mais participar, não quero mais fazer, e reagindo contra as sugestões, eu cesso a minha experiência hipnótica, isto por si só já pressupõe que nós, em algum nível, mantemos o controle sobre a experiência com o transe hipnótico. E por mantermos este controle, significa que nós não estamos desprotegidos. O que acontece é que a nossa faculdade crítica, ela é rebaixada, ela é reduzida.
E a redução da faculdade crítica, a redução deste mecanismo de defesa, permite que conteúdos internos que são reprimidos pelo próprio mecanismo de defesa, superego, supercontrolador, que constantemente impede que algumas demandas que fazem parte do nosso inconsciente sejam manifestadas e expressadas. Conteúdo este do id, ego, superego, que veremos em aulas posteriores. Este superego muitas vezes vai reprimir determinadas informações. E estas informações, elas têm uma facilidade maior de virem à tona quando nós estamos sob o efeito hipnótico, do transe hipnótico. Então, a hipnose, por permitir o rebaixamento da faculdade crítica de uma forma bem direcionada, bem dirigida pelo profissional, pelo terapeuta, proporciona ao profissional, ao terapeuta, uma capacidade muito mais facilitada de acesso aos conteúdos reprimidos, a essa demanda reprimida. Na psicanálise, nós temos o hábito de caçarmos atos falhos, para que através dos atos falhos possamos trabalhar com esses conteúdos que emergem, que escapam dos mecanismos de defesa. Com a hipnose, não precisamos ter a preocupação em caçar atos falhos. Nós temos uma facilidade maior de irmos direto à causa. Isso em um curtíssimo espaço de tempo. Então, o que faríamos em terapias tradicionais que levariam, por exemplo, meses ou até anos para ser elaborado, resolvido, muito bem trabalhado, nós às vezes fazemos em 1, 2, 3, 5 sessões de hipnose. Por quê? Porque a hipnose, ao rebaixar esta faculdade crítica, nos permite, como profissionais, irmos direto à causa e trabalharmos esta causa em um nível muito mais profundo. No aspecto tradicional da terapia, onde o psicanalista ele simplesmente vai conversar com o seu cliente, ou no modo ainda mais tradicional, o psicanalista vai ouvir e deixar o cliente falar, e depois ele faz alguns nozinhos, algumas perguntinhas para que a pessoa possa refletir e libera a pessoa. Ao invés de seguirmos por este princípio, nós entraremos com sugestões diretas, colocando através destas sugestões a pessoa em estado de transe hipnótico. Este transe hipnótico ele vai se dar quase sempre pelo relaxamento, cujo relaxamento leva a rebaixar a faculdade crítica. Uma vez a faculdade crítica sendo rebaixada, é aí que nós entramos com outras sugestões para que através destas sugestões possamos aí sim fazer uma análise muito mais aprofundada, um tratamento muito mais aprofundado, um procedimento terapêutico muito mais aprofundado. E é isso que faz acelerar muitíssimo o tratamento, a elaboração daquele conteúdo que a pessoa traz para a terapia. Então, a hipnose, ela é uma ferramenta que acelera o processo terapêutico. Qualquer terapia, qualquer terapeuta que faça uso da hipnose tem à sua mão, ao seu serviço, uma ferramenta poderosíssima que amplia em um leque praticamente infinito de possibilidades o potencial seu como profissional para fazer terapia e também o potencial do sujeito, do paciente, para viver o processo terapêutico.
E isto vai servir para todas as pessoas, mesmo para as mais resistentes. Tudo depende do caminho, da forma e da linha hipnótica terapêutica que nós estamos trabalhando, utilizando naquela circunstância. Então, a hipnose, ela em si não é uma terapia. A hipnose é apenas uma ferramenta. Hipnoterapia, por isso também não é uma palavra assertiva, não é uma palavra adequada, exata, precisa, porque ela também não diz que tipo de terapia está sendo realizada. Mas, ao mesmo tempo, é uma boa palavra, é uma boa definição. Ao mesmo tempo que ela não define, ela também está dizendo que o hipnoterapeuta está fazendo terapia com a hipnose. Agora, compete a nós sabermos que tipo de terapia é a que está sendo aplicada. Então, se a pessoa, por exemplo, é psicanalista e vai fazer uso da hipnose para analisar determinado quadro, o psicanalista, a psicanalista, estará fazendo a hipnoanálise. Então, o que é a hipnoanálise? É o uso da hipnose com a psicanálise para analisar aquela demanda, aquele conteúdo, aquela queixa, experiência que a pessoa traz para ser trabalhada pela terapia. O psicanalista vai fazer o que ele já sabe fazer, não vai mudar o seu perfil psicanalítico. O que vai acontecer é que ele vai fazer o que ele já sabe fazer, mas com o uso de uma ferramenta poderosa, a hipnose, cuja ferramenta vai acelerar, potencializar, agilizar a sua abordagem. O mesmo com um médico, por exemplo. Então, a medicina usa a hipnose, adota a hipnose. Se um médico vai fazer uso da hipnose, então ele está praticando a hipnoatria. A hipnoatria é o uso da hipnose nesse contexto médico e também no contexto psiquiátrico. Um psiquiatra que é médico, quando vai fazer o uso da hipnose, está atuando com a hipnoatria. Tanto o médico quanto o psiquiatra, ambos estão ainda fazendo o que já sabem fazer como médico, como psiquiatra, mas eles vão trazer para si o recurso da hipnose para acelerar, para facilitar os seus procedimentos clínicos. Então a hipnose não é uma terapia, mas é uma ferramenta que pode ser usada por médicos, por terapeutas, por psicólogos, por psicanalistas, fisioterapeutas, dentistas, mas não apenas por terapeutas ou médicos. Também a hipnose pode ser usada por áreas que não estão relacionadas à elaboração da psique humana, como, por exemplo, a hipnose forense, que vai levar o uso da hipnose para as áreas jurídicas, onde delegados, juízes, advogados e afins fazem uso da hipnose para a solução de crimes e outras circunstâncias que estão, no contexto forense. Então, a hipnose como ferramenta, ela nos oferece um leque absurdamente grande de possibilidades de atuação. Um recurso neurofisiológico que pode e deve ser explorado de uma forma ética. Porque sim, ela vai rebaixar a faculdade crítica, vai diminuir a proteção que que a faculdade crítica nos traz,
de poder julgar as coisas que estão ao nosso redor. E é por causa disso que ela carece de ética, de bom senso, de discrição, para que a pessoa que vai receber a aplicação da hipnose em conjunto com a terapia, com a experiência forense, com outras habilidades, ou então na área da medicina e etc., a pessoa tenha vantagens, tenha uma boa experiência e não de uma forma inadequada, né? Como a gente acaba observando em alguns contextos. Com base nisto, o que é a hipnoterapia? É o uso da hipnose para fazer a terapia. A hipnoterapia não define que tipo de terapia, porque a hipnose por si só não faz terapia nenhuma com ninguém. Quando uma pessoa entra em transe, ela não vai necessariamente elaborar alguma coisa, salvo quando ela ou recebe um comando ou está no contexto. Por exemplo, há transes profundos que causam autoelaboração. Muito comum pelo toque de Charcot, muito comum na linha do mesmerismo, do magnetismo. Mas ainda na autoelaboração, a pessoa está em um contexto. Ela está passando por esta experiência com a consciência de que tal experiência tem como propriedade causar nela, né? Causar para ela a elaboração de um conteúdo reprimido, de um conflito, de um padrão comportamental. Então, há o contexto que por si só causa o sugestionamento para que aquela demanda venha à tona. Agora, também nada impede que esta autoelaboração ocorra em uma hipnose de rua, mas nela, em uma abreação, por exemplo, porque a abreação nada mais é do que uma autoelaboração, uma carga reprimida que vem à tona. Na rua, na hipnose de rua, super comum no Brasil, outros países praticamente não têm. Na hipnose de rua, ela deve ser interrompida. Então, nos contextos clínicos terapêuticos, mesmo que não se dê sugestão nenhuma, o próprio contexto já é uma sugestão. Com base nisto, ao entrar em transe, a pessoa na autoelaboração, devido à influência do meio, tem acesso ao conteúdo reprimido, a própria mente leva a pessoa ao conteúdo reprimido, para que ela possa entrar em contato, rever, ressignificar, elaborar, liberar e tornar-se mais leve em relação àquele ponto. Mas não é exatamente a hipnose que proporciona isso. A hipnose abre um caminho para que isto aconteça, mas ela em si é apenas uma ferramenta, um recurso neurofisiológico. Enfim, hipnose não é terapia. Hipnose é uma ferramenta terapêutica, uma ferramenta médica, uma ferramenta forense, e também podemos expandi-la para qualquer habilidade nossa como seres humanos. Qualquer habilidade que você possua, se você trouxer para esta habilidade os recursos que a hipnose lhe proporciona, você tem estas mesmas habilidades potencializadas e muito melhor experimentadas. E aí, curtiu esta aula? Espero que tenha sido proveitosa para você. Lembre-se, deixe comentários, participe e interaja. Quando você interage, deixando comentários, likes e etc., usando a sua energia para isso, né? O seu cérebro, ele identifica como esse conteúdo sendo importante para você. E ele vai fazer você memorizar esse conteúdo com mais facilidade. Porque uma vez que você está colocando a sua energia
para dar o like, para comentar, para compartilhar, inscrever-se no canal e etc., ele vai entender que é importante e isso vai assumir uma relevância em suas redes neurais, armazenando, memorizando muito mais este conteúdo. Então, compartilhe, comente, deixe o seu like. Muito obrigado pela sua participação. Da minha parte, desejo a você muito sucesso, muita luz e muita paz. E até a próxima aula, se a vida assim o permitir. Valeu!